pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Nós também aqui, tudo certo, tudo bem, graças a Deus. E vamos hoje fazer mais um vídeo aqui sobre o que plantar no mês de novembro em todas as regiões do Brasil. Espero que vocês gostem. Nós vamos nesse vídeo também trazer algumas respostas que vocês pediram no nosso último vídeo do que plantar em outubro. Respostas e também algumas sugestões, né, que o pessoal deixou lá nos comentários, que a gente achou interessante para compartilhar com todos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e vamos lá ver junto com a gente o que plantar em novembro. E como sempre nessa nossa série de vídeos do que plantar, nós vamos nos guiar pelo nosso calendário de plantio, tá? Ele está organizado conforme as fases da lua, porque nós gostamos de plantar seguindo essa tradição. Mas quem não quiser plantar observando as fases da lua, é só ver de forma geral as plantas que estão aqui, vocês podem estar plantando no mês de novembro, tá? Ele tem uma escala de cores aqui embaixo, indicando as principais regiões de plantio aqui no país, né? De acordo com os climas. Então, onde tem a tarjinha laranja é para as regiões mais quentes, norte, centro-oeste, nordeste. Onde tem a tarjinha vermelha é para os estados de São Paulo, Minas, sul de Minas no caso, né? E aonde tem a tarjinha azul, região sul do Brasil. São os climas mais diferentões. Mas dentro desses climas, né, maiores, a gente sempre fala, você precisa conhecer sua região, fazer as suas anotações, porque não é uma linha no mapa que vai dizer aqui você pode plantar em tal, né, época e aqui não, né? Então, vocês precisam também fazer as suas anotações, porque dentro de uma grande região tem muitos climas diferentes ali dentro. Isso aqui é um norte, só para vocês poderem se orientar. Como sempre, a versão do mês está disponível para vocês fazerem download na descrição do vídeo. Agora nós já estamos terminando 2025, mas estamos já trabalhando aí para o calendário de 2026. Então, assim que ele ficar pronto, a gente vai anunciar ele para vocês também. A gente vai começar o mês de novembro sob a vigência da lua crescente, e essa fase da lua é a mais indicada para a gente fazer o plantio das plantas cuja parte nós vamos consumir são as folhas ou os troncos. Então é o caso que a gente sempre chama, né, as nossas folhosas. Estou aqui do lado desse almeirão roxo, coisa mais linda. Esse pode ser plantado no Brasil inteiro, porque ele inclusive vai muito bem no calor. É uma planta um pouco mais rústica e agora para o calor a gente tem que focar nisso. Essas plantas mais rústicas tendem a ser as que vão aguentar melhor esse tempo mais quente. Já os outros almeirões que a gente normalmente consome e vê em mercado, né, aquele almeirão de horta mesmo, aquele lá já não tem o cultivo indicado no Brasil inteiro. Vai ter o cultivo indicado agora, o plantio, né, só na região sul, porque ele já precisa, né, de um clima um pouco mais fresco. E assim, por mais que aqui a gente tenha momentos de calor, ó, nós aqui de casaco de novo, né? Porque aqui o clima oscila. Então, no geral, assim, ele vai tendo ele vai recebendo esse friozinho que ele gosta. Por isso que aqui ainda pode ser plantado. Mas nós, particularmente, como na nossa região faz calor também, a gente prefere já não plantar ele mais. Agora, esse aqui vai muito bem e a gente vai procurar postar agora nesse nosso verão em umas plantas assim mais rústicas, sabe? Depois eu vou mostrar um pepininho para vocês ali diferente também, que eu acho que é bem interessante a gente passar a cultivar plantas mais rústicas nessas épocas mais quentes. Afora o almeirão, a gente pode estar plantando uma grande diversidade de saladas, né? No caso, as alfaces, todas aquelas que são propícias para o verão, a gente pode plantar. Aqui a gente tem também o alho nirá, né, que é o alho de folha. Tem o pé mais velho ali que tem as folhas mais largas. E aqui, aquele pé mesmo semeou no chão aqui, já nasceu esses mais fininhos aqui, ó. Todos eles são o nirá, né? Então dele a gente consome a folha igual consome uma cebolinha, né? Ele não vai dar cabeça embaixo, ele vai se reproduzir por semente mesmo. Além disso, a gente pode estar plantando salsinha, cebolinha, coentro, rúcula, as aromáticas, né? Como por exemplo a gente tem aqui um hortelã Vick, mas você pode estar plantando todas a família da hortelã em geral.
E a partir do dia 5 de novembro vai iniciar a vigência da lua cheia, que é a fase da lua mais indicada para a gente fazer o plantio daquelas plantas, cuja parte a gente vai aproveitar são os frutos ou as flores. E olha só que beleza que tá aqui, ó, nosso pé de pimenta biquinho. Nós vamos inclusive fazer a colheita dela, tá lindona, para fazer aí uma conservinha para salada, né? Pimenta biquinho, para quem não conhece. É uma pimentinha que tem esse biquinho, por isso o nome, e ela é bem docinha, bem suave, não é uma pimenta picante. Ela é mais de salada mesmo, mas é muito gostosa. Então, a gente vai aproveitar para colher ela e mostrar para vocês. Vocês vão ver o takezinho aí da colheita rapidamente, mas vamos aproveitar para conversar sobre o que a gente pode, né, nessa parte de frutos, hortaliças de frutos, o que a gente pode estar plantando e aonde agora em novembro. Então, mês de novembro a gente já começa a ter diferenças aí nas regiões do Brasil. As regiões mais quentes já não é mais indicado o plantio dos tomates, dos pimentões, do jiló, tá? Que inclusive a gente tem aqui, nosso jiló tá crescendo ali, o primeiro fruto dele já está crescentinho. As regiões mais quentes também não tem indicação de plantio mais dos pepinos, mas as demais, né, abobrinhas, abóboras, berinjela, milho, todas essas plantas e a listinha completa a gente deixa para vocês aqui do ladinho, podem estar sendo plantadas no Brasil todo, tá? São só essas que a gente falou primeiro, que daí agora só podem ser plantadas na região sul e mais ali no sudeste. Por falar em pepinos, eu prometi para vocês que ia mostrar um pepino diferente, que é um pepino bem mais rústico, né? É esse pepininho aqui, ó. Ele é bem resistente tanto a pragas como ao calor. Ele é bem rústico, assim, mais nativo, vamos dizer, né? Então, esse daqui, aproveitando para compartilhar com vocês, ele tem vários estágios. Aqui, ó, vocês estão vendo que ele tá vermelho? Quando ele tá vermelho, ele já não tá mais apropriado para o consumo, tá? O estágio bom dele é antes dele começar a ficar vermelho ou quando tá bem pouquinho, que nem aqui, ó. Só tá com cara de que vai querer começar, aqui ainda dá para aproveitar ele. Ele vai estar laranjadinho por dentro, mas a gente ainda consegue consumir. Ó, a florzinha dele é branquinha e ele tem esse formato de folha aqui que parece uma folha de chuchu, vamos dizer assim. Ela é bem lisinha, né? Esses amarelinho é algum tipo de praga que deu umas picadinhas aí, umas mordidinhas, mas ele vai indo super bem, só que ele se espalha, viu? Onde você plantar é tipo um chuchu mesmo. Onde você plantar, ele vai se espalhar para todo lado. Ele já está por cima da nossa composteira inteira aqui, né? Lá até é difícil de colher, mas a gente colocou essa estrutura aqui mais perto para ele vir por cima. E como eu falei, a gente quer apostar nessas plantas, agora para o calor, né? Nessas plantas mais rústicas, mais resistentes e que também são permanentes na horta. Esse pepininho eu peguei da minha mãe, a muda, ela tem há muito tempo e lá ele dá o ano inteiro. Você pode ralar ele, comer na salada. Como ele é pequeno, é mais difícil de ralar na mão. Você pode colocar no multiprocessador lá que vai rapidão. E você pode também, e com ele inteiro assim, fazer conserva igual aquele pepininho de conserva, que inclusive nós temos plantado aqui, 2 pezinhos. Tá com pepino já, mas ele tá indo bem devagar assim, bem mais lento. Então, esse aqui é uma planta que a gente consegue colher muito mais. É uma planta mais adaptada. E não posso esquecer de falar das nossas flores, que são essenciais não só no jardim, mas também na nossa horta, para trazer diversidade e para também atrair os polinizadores, né? Para ajudar aí no equilíbrio ecológico do nosso ambiente. Inclusive teve uma pessoa que comentou no último Que Plantar falando isso, né? Que ela também gosta, a Clismara, que ela comentou que também gosta de plantar assim, tudo misturado. E isso é um método, né, de plantio que vem com a permacultura. Permacultura seria uma agricultura permanente, vamos dizer assim, a razão desse nome. E eles trazem vários conceitos, entre eles esse, de que cada ambiente onde se planta é um pequeno ecossistema. E se esse ecossistema não estiver equilibrado, você vai ter mais dificuldade, né? Então, se eu só tenho tomate plantado, nossa, vai ser o prato cheio para atrair tudo que é praga de tomate. Agora, se eu tenho diversas plantas que atraem diversos tipos de insetos, eu vou ter o inseto que vai no tomate, mas eu vou ter o outro que combate aquele inseto. Então, isso vai trazendo um controle
ecológico, mais natural, um controle biológico, né? Sem que a gente precise estar interferindo tanto. Continuando e falando de flores também, nós podemos estar plantando uma diversidade bem grande, né? Eu vou citar alguns exemplos, como as calêndulas, as dálias, as zinnias, os girassóis e, claro, que a gente mencionou no vídeo passado, os tagetes, que, por sinal, falando de tagetes, teve uma pessoa, a Gislene, que perguntou o que é tagetes, que ela não conhece, não conhecia esse nome, né? O tagetes também é muito conhecido como cravo de defunto, talvez por esse nome vocês vão conhecer melhor. A gente vai deixar umas imagens também para vocês poderem saber. É uma planta que emite pelas suas raízes substâncias nematicidas no solo, então ela auxilia no controle dos nematóides. E já que falamos de nematóides, a gente vai indo numa sequência, eu vou trazer para compartilhar com vocês o comentário deixado pela Magda. Ela disse que faz um macerado, né, rasga as folhas da mamona, faz um chá com isso, depois, lógico que deve estar frio, aplica no canteiro onde está tendo problema de nematóides. Porque a mamona, que tem uma substância tóxica, né, na sua folha, ela vai estar ajudando a eliminar os nematóides. Só é preciso ter cuidado então para que nesse local onde você aplicou a mamona, os pets, né, os bichinhos não tenham acesso. Então, bem interessante essa dica. Esse uso da mamona eu não me lembrava. Não sei se eu já li alguma vez sobre isso, mas não estava lembrado. Então, vamos aproveitar para testar. Respondendo a próxima pergunta da Tami Maria, que perguntou como a gente faz a nossa irrigação. Aqui a gente tem um adaptador que liga a mangueira até a torneira. Ele faz o encaixe, ele tem um clipe. Esse daqui é um engate rápido que liga a mangueira com a torneira. Quando eu ligo a torneira, a mangueira leva água até o nosso aspersor, que eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem dois, só que instalamos um porque esse um já está sendo bastante eficiente, está molhando acho que os 3, 4 canteiros. A mangueira passa por debaixo da batata doce e ele é ligado bem aqui, pode chegar mais próximo. E aqui é onde que é conectado a mangueira com as pessoas. E para você que está pensando em montar umas pessoas desse para o seu canteiro, uma dica que eu dou é colocar uma braçadeira para que segure bem a pressão da água. Porque quando eu não tinha colocado essa braçadeira, direto ficava desconectando a mangueira do aspersor. Aí eu conectei a braçadeira, fiz um improviso ali e deu muito certo. Então fica aí essa dica para vocês. E se você tiver interesse de adquirir esse aspersor, eu vou deixar o link na descrição do local onde que a gente comprou, foi no Mercado Livre. Ele é muito bom, está sendo bastante eficiente e a gente está gostando muito. E muita gente nos vídeos deixa nos comentários onde que vocês compraram, onde que vocês adquiriram. Então o link vai estar aí na descrição. Fazia um tempo que a gente não fazia no vídeo do que plantar essa parte de responder perguntas que vocês deixaram no que plantar anterior, mas é algo bem interessante que a gente gosta bastante de fazer e nós vamos voltar a fazer nos próximos. Então deixe suas dúvidas que no próximo que plantar pode ser que a gente responda no vídeo. A gente não consegue responder todas, mas a gente vai fazer o possível. Inclusive, nesse último vídeo, teve muitos comentários, perguntas e sugestões que foram sendo deixadas sobre o que fazer com o problema das lesmas e caracóis, que a gente está tendo esse problema aqui, tá? Então, como foi muitas perguntas e teve umas sugestões bem diferentes que o pessoal deixou, a gente resolveu que vai fazer um vídeo só sobre isso, só sobre as lesmas e caracóis. Então, aquelas perguntas que estão lá naquele vídeo e as que vocês, porventura, deixarem nesse, né, sobre esse tema, vão fazer parte desse vídeo que deve aparecer aí para vocês daqui 1 ou 2 semanas, mais ou menos, tá bom? Então, se você tem sugestões ou perguntas sobre lesmas e caracóis, caramujos, deixe nesses comentários, tá, pessoal? E falando em responder perguntas, eu selecionei 2 perguntas sobre adubação, que eu achei bem interessante, que pode auxiliar a todos. Uma da Elza, que ela perguntou se a gente pode plantar logo depois que aduba, porque no vídeo passado a gente fez adubação e plantou na sequência. Não é o mais indicado. O melhor seria se a gente pudesse fazer adubação e plantar dali 15 até 30 dias, porque aí aquele adubo já teve tempo de agir no solo e as nossas plantas vão já poder aproveitar esses nutrientes, porque a planta não vai comer aquele adubo lá que a gente colocou exatamente, né? Os micro-organismos do solo precisam transformar esse adubo e liberar as substâncias que as plantas podem consumir, tá? Que as plantas conseguem absorver.
Então, por isso esse tempo seria o ideal. Mas não é nenhum impedimento, desde que você misture o adubo com o solo, que ele não esteja puro ali para queimar a raiz das plantas, você pode sim fazer a adubação e já plantar na sequência. E a outra questão foi deixada pela Graciela Lopes. Ela diz que ela não tem calcário, mas tem bastante casca de ovos. Então ela pergunta se pode usar a casca de ovos no lugar do calcário. Assim, até pode, já que você não tem o calcário, ela vai demorar muito para ter um efeito semelhante ao calcário. Então, para você poder agilizar isso, é bom você torrar essa casca de ovos e depois triturar ela bem no liquidificador, transformar numa farinhazinha, né? Aí aplicar isso, que aí você já vai facilitar um pouco o processamento desse material, né? Ela tem cálcio, mas não é na mesma proporção que o calcário e nem de tão fácil absorção como é o calcário. Mas com o passar do tempo, sim, você vai conseguindo ter esse efeito, essa correção de solo, mas é mais a longo prazo. E a partir do dia 12, nós vamos entrar na vigência da lua minguante, que é a fase da lua onde é mais indicado a gente fazer o plantio daquelas plantas cuja parte da planta a gente vai aproveitar o que produz abaixo da terra. E na minguante de novembro pode ser plantado no Brasil inteiro. As batatas doces, né? Podemos estar plantando cenouras, que a gente sempre tem que observar a variedade para ter certeza que é uma variedade de verão, tá? Porque existe variedade de cenoura que é para o inverno. Então, variedades de cenoura de verão, de beterraba de verão, né? Também podemos estar plantando a cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra no Brasil inteiro. A mandioca, aipim, macaxeira, cada lugar também chama de um nome diferente, né? São as variedades aí mais indicadas para a gente estar plantando agora em novembro, nessa fase da lua que é a minguante. São esses os cultivos que são mais recomendados para a gente estar plantando no Brasil inteiro, né? A Lívia concorda, veio aqui para terminar junto com a gente, né? Ela quer mandar um abraço para todo mundo que deixou abraço e beijo para a Lívia no último vídeo, né? É? Ali, ó. É ali que você fala, ó. Fala pro pessoal, que o pessoal falou que era para você conversar com eles. Deixe suas sugestões aí nos comentários, né? Vamos enriquecer essa comunidade. Eu vejo que lá o pessoal, algumas pessoas comentam, as outras respondem, né? E isso é muito bacana. A gente aprende, todos vocês aprendem juntos também, né? E vamos aí crescendo essa corrente e esperamos vocês no próximo vídeo. E lembre-se, quem tiver qualquer sugestão sobre lesmas, caramujos, caracóis, deixa também na descrição desse vídeo aqui. A gente vai tirar as perguntas e sugestões desses dois vídeos, o que plantar em outubro e o que plantar em novembro, beleza? Então, deixa nos comentários e vamos lá, continuar nessa luta, né? Para a gente conseguir produzir os nossos alimentos da forma mais saudável possível. Esperamos vocês aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau e abração! Dá tchau aí. Dá tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Dá um abraço. Dá um abraço.